Tenham em mente o contexto histórico que a gente está falando. Seguindo a linha cronológica que a gente começou lá atrás, a gente passou pelo Iluminismo, nos séculos 17 a 18, pela independência dos Estados Unidos, em 1776, então no finzinho do século 18, Revolução Francesa em seguida, em 1789, finzinho do século 18 também, e logo em seguida a Era Napoleônica, de 1799 a 1815, já entrando no século 19. E que acontece uma série de outros eventos turbulentos para a Europa e para suas possessões ultramarinas. Quando a gente fala que Napoleão dominou a Europa e botou sob o seu comando Portugal, Espanha, Holanda, Rússia, etc., a gente tem que considerar que todos esses reinos tinham possessões ultramarinas, tinham colônias fora da Europa. E o que acontece com essas colônias quando a metrópole é dominada por um inimigo externo? É o que a gente vai ver agora com o processo de independência da América Espanhola. Eu não digo América Latina porque o Brasil também está dentro da América Latina e a gente não vai falar da independência do Brasil agora, porque esse é um assunto, é um processo muito peculiar, diferente desses que a gente vai ver agora, que guardam características semelhantes entre si. Então, por hora, a gente vai analisar as independências da América Espanhola e não a América Latina. A América Latina é outra coisa. E essas questões da América Espanhola já são profundas o bastante para nos manter ocupados por hora. A situação social aqui na América Espanhola era a seguinte: a elite colonial era espanhola, naturalmente. Espanhóis nascidos na Espanha e vindos para cá. A esses a gente vai dar o nome de chapetones. Os chapetones são espanhóis, então. Na hierarquia social abaixo deles estavam seus filhos, descendentes de espanhóis, mas que foram nascidos aqui na América. A esses a gente dá o nome de criolhos. Essas duas classes estão no topo da pirâmide social na América Espanhola. Mas mesmo assim a gente tem essa hierarquia. Primeiro os chapetones, depois os criolhos. Ainda assim, os dois são a elite colonial. Os criolhos também são elite colonial, tá? Abaixo deles tem uma grande massa de mestiços, indígenas e negros, dentre esses libertos ou escravos. Então, muito bem, tendo em mente a devassa que Napoleão fez na Europa entre 1799 e 1815, é nesse período que vão acontecer as independências por aqui. A gente já viu a influência que a Era Napoleônica teve na independência do Haiti na aula passada. E, na verdade, a história do Haiti é um evento peculiar e a gente precisa entendê-lo para passar para os outros processos de independência por duas razões. Primeiro, porque ele foi o primeiro de todos, depois dos Estados Unidos em 1776. Mas foi o primeiro das Américas aqui para baixo que abriu as portas para esses movimentos revolucionários de rompimento com a metrópole. E depois, porque foi uma revolução popular, liderada e levada a cabo pela população mais pobre, que era também a maioria da população, né? Os negros e mestiços libertos ou escravizados. E esse movimento de independência e sublevação, de extermínio do europeu opressor, sanguinário, explorador, imperialista, botou medo nas outras potências vizinhas que tinham colônias sob o mesmo regime de escravidão e opressão, né? Com o mesmo sistema de exploração através da mão de obra escravizada. O medo é que a população mais pobre seguisse o exemplo do Haiti e tomasse as rédeas do processo político, expulsando essa elite carrasca e tomando o poder para si, tal qual se deu no Haiti, né? Entre 1791 e 1804, sendo concretizado em 1804. E comecinho do século XIX, portanto. A isso foi dado o nome de haitização. Eles tinham medo, essa elite colonial tinha medo dessa haitização. Guardem essa informação que vai ser importante daqui a pouco. Beleza, o Napoleão está lá na Europa, a Espanha está lá na dela, explorando as colônias aqui na América, até que, em 1807, o Napoleão invade a Espanha, prende o rei Fernando VII e coloca no trono o seu próprio irmão, o José Bonaparte. A gente vai dividir esse período de revoluções libertárias em duas fases. A primeira, de 1808 a 1815, da tomada da Espanha pelo Napoleão até a sua derrocada final, e uma segunda fase de 1815 em diante. Nessa primeira fase, os crioulos e os chapetones vão fazer uma aliança temporária contra esse rei ilegítimo
que exigia os impostos das colônias espanholas, das colônias americanas, né? Eles criaram as juntas governativas, que eram instâncias de governo local e passaram a governar de maneira mais ou menos autônoma as colônias aqui na América. Lembrem-se daquele modelo de colonização, de colônia de exploração do Pacto Colonial. Nessas colônias, a gente já tem uma elite enriquecida, mas ela está sempre limitada pelos laços coloniais de exploração e de monopólio comercial com a metrópole. Agora que eles não respondem mais à autoridade da metrópole e eles podem negociar com outros países. A Inglaterra, que estava no seu processo de revolução industrial, tinha grande interesse no mercado americano, mas ele estava fechado e limitado pelos laços coloniais, né? Sem eles, os portos estão abertos para as mercadorias manufaturadas inglesas, que era uma grande vantagem comercial, tanto para os colonos quanto para a Inglaterra, né? Só não era vantagem para a metrópole dona dessas colônias, que era então a Espanha, mas que agora estava meio ausente, né? Estava alijada dessa dominação, desse controle direto. Então aqui a gente tem mais um fator importante. A Inglaterra tem interesse direto na emancipação das colônias americanas. Por quê? Porque eles eram bonzinhos, libertários, arautos da liberdade, da igualdade, da fraternidade, iluministas por excelência? Não. É porque eles tinham interesses puramente comerciais, que justificava plenamente aquele apoio às insurgências contra a Espanha. Outro fator importante para vocês guardarem é o medo da haitização. A colônia já está passando por um momento de crise de identidade, de crise política, meio que empurrado para um processo de independência e afastamento da metrópole. Os chapetones e crioulos eles estavam de olho no movimento das massas e queriam conservar os seus privilégios, né? Se os mestiços, indígenas e negros se juntassem para botar toda essa estrutura de dominação abaixo, seria o fim deles também. Então, muito embora os chapetones e crioulos tivessem interesse em expulsar os espanhóis, quer dizer, principalmente os crioulos, né? Eles tinham interesse em expulsar os espanhóis, mas eles tinham que fazer isso de maneira que garantisse, que preservasse a sua condição social como membro da elite permanente, né? Se eles deixassem esse movimento assim nas mãos do populacho, podia ser o fim deles também. Então, tenham em mente que a maioria dos movimentos de emancipação pela América foram liderados, foram conduzidos pela elite. Liderados, tá? Houve participação popular, mas as lideranças eram sempre de membros da elite, principalmente de crioulos. Nessa primeira fase emancipacionista, iniciada em 1808, já começam agitações no Peru, no México, na Argentina. Na verdade, o movimento pela independência no Peru foi iniciado até antes disso, por um rapaz chamado Gabriel. Gabriel José Condorcanqui, que era descendente direto do último imperador inca, Tupac Amaru. Por isso, ele ganhou a alcunha, o apelido de Tupac Amaru II. Em 1780, antes de estourar a Revolução Francesa lá na França, em 1780, ele liderou uma revolta popular contra os abusos da colonização espanhola na região. A gente pode dizer que o processo pela independência foi iniciado aqui, mas ele não foi frutífero, né, logo de cara. O Tupac Amaru foi preso, torturado, morto, esquartejado, teve as partes do seu corpo espalhadas pelas cidades nas quais ele batalhou, ele combateu. Mas a chama popular da sublevação já tinha sido acesa naquele momento. E ela viria a arder com maior ênfase e paixão nos próximos anos, até que fosse concluída a independência do Peru, que de fato veio a ocorrer alguns anos depois. Esse pessoal vai conseguir concretizar sua independência com outros dois sujeitos que foram cruciais para todo esse contexto, não só no Peru, mas por toda a América Espanhola. José San Martín, ou San Martín, ou José San Martín, se você preferir também, e o Simón Bolívar. Mas só lá em 1821, na segunda metade desse processo que a gente está falando, na segunda fase desse processo que a gente começou em 1808 e vai até 1815. Mas qual que é o marco divisor dessas duas etapas que eu estou falando? O que aconteceu em 1815 que veio a mudar a situação por aqui? A queda do Napoleão lá na Europa. Quando ele saiu do poder e foi preso lá na ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico,
as monarquias absolutistas da Europa se encontraram numa reunião para ver o que fazer com a zona que Napoleão tinha armado na Europa. Eles queriam reorganizar os territórios e reestabelecer as antigas monarquias tal qual elas estavam antes da tomada do poder pelo Napoleão, antes da Revolução Francesa mesmo. Essa reunião foi chamada de Congresso de Viena, e nela eles combinaram de fazer um exército meio conjunto para apoiar as antigas monarquias a retomarem as suas possessões. Esse exército conjunto, essa aliança em favor da retomada das antigas monarquias, é o que a gente vai chamar de Santa Aliança, que era uma aliança entre a Rússia, a Prússia e a Áustria, principalmente. Com isso, aquele rei que tinha sido preso pelo Napoleão lá na Espanha, o Fernando VII, voltou ao trono. E aí ele queria tudo de volta, Inclusive as colônias que estavam se agitando aqui na América. Mas depois de ter experimentado um período de liberdade em relação à metrópole, eles não iam querer voltar para os braços da monarquia, Imaginem o seguinte: você está lá na sua de boinha, aí vem um cara, te dá um pau, te sequestra, te mantém escravo em cativeiro, você tem que trabalhar para ele, apanha, come mal, veste mal, dorme mal, enfim. Aí vem um outro humano e rouba a casa dela, dá um pau nele e prende ele também. Enquanto isso, você sai de fininho. Aí vem uma polícia corrupta, prende o cara que roubou a casa e liberta o mano que tinha te sequestrado. Agora, ele quer que você volte para o porão dele. Você vai voltar? Aí começa a segunda fase desse processo, de 1815 em diante. Depois da retirada do Napoleão do poder lá na Europa, esse Fernando VII da Espanha, ele queria retomar o controle sobre essas colônias, que tinham ficado meio soltas nesse período de turbulência lá na Europa. Aqueles dois que eu falei antes vão ter um papel de destaque muito importante nesses movimentos todos, o San Martín e o Simão Bolívar. O San Martín veio de baixo para cima, Uruguai, Argentina, Chile, e foi subindo. O Simão Bolívar foi de cima para baixo, começando pela América Central, ali Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Venezuela, Equador. Inclusive ele tinha um projeto de unificação dessas colônias, não queria chamar, que na realidade até aconteceu por um período, foi formalizado a união desses países na Gran Colômbia, mas vocês que vão me contar essa história direitinho. Então, um vindo de baixo, o outro vindo de cima para baixo, eles se encontraram no meio do caminho, no Peru. E aí então que foi concretizada a libertação, a independência do Peru, iniciada pelo Tupac Amaru lá atrás. Muito embora os dois tivessem a intenção de expulsar os espanhóis e garantir a liberdade da América Latina, da América Espanhola, eles tinham visões muito diferentes da forma de governo que devia ser adotada depois disso. O San Martín era monarquista. Ele acreditava que o governo deveria ser exercido por um rei com mão forte absoluta. O Simão Bolívar era republicano. Tendo tudo isso em mente, eu quero que vocês façam um trabalhinho sobre esses processos de independência do Peru, do México, de maneira mais específica, mais aprofundada, e num nível um pouco mais superficial, eu quero que vocês façam um trabalhinho também, isso tudo é o mesmo texto, tá? Sobre essa trajetória política e de guerra de libertação do San Martín e do Simão Bolívar. Por onde eles passaram, que movimentos eles participaram, qual era a sua proposta, qual era a sua intenção, quem que eram esses caras, quem que apoiou os movimentos deles, quem que foi contra os movimentos deles, como começou, como foi esse processo, como terminou, eles foram bem-sucedidos, foram mal-sucedidos, como que se deram essas independências, pelo caminho que eles fizeram. Tem alguns textos, tá explicando essa trajetória que eles fizeram na apostilinha de vocês, mas não é para se resumir a isso, tá? Eu recomendo que vocês leiam o textinho da apostila de vocês para ter meio que um norte, mas não é para ficar só nisso, é para vocês pesquisarem, mas eu quero que vocês pesquisem em mais de um lugar. Quero que vocês leiam mais de uma fonte sobre esse assunto, e o que vocês forem escrever para mim não é para copiar de lugar nenhum, é para vocês lerem de 1, 2, 3 sites diferentes, procurem livro na apostila de vocês, vejam vídeos sobre essas histórias
E aí é para vocês escreverem para mim o que vocês entenderam desse processo todo. Qual que é a percepção que vocês tiveram de tudo isso? Quem que eram esses caras? Eles eram bonzinhos, eram malvados? Foi um movimento genuíno, legítimo de libertação? Foi bom para a galera daqui? Foi bom para o pessoal de lá? Quais eram as intenções que eles tinham? Essas intenções foram atingidas plenamente ou parcialmente? Ou de que maneira? É para vocês me mandarem essa atividade em forma de texto, pelo plural, e eu vou mandar a atividade lá para vocês me responderem pelo sistema mesmo, tá? Não é para fazer no caderno, é para fazer no sistema e já mandar para mim para eu conseguir corrigir, né? E contabilizando a nota de vocês nesse bimestre. Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, lamentação, dica, sugestão, enfim, aquela conversa de sempre, né? Qualquer coisa, me manda mensagem e a gente vai conversando. E se essa aula está disponível para vocês na quarta-feira, a gente tem aula de Tira Dúvida na sexta-feira. E a gente pode conversar sobre essas coisas também. Então é isso aí. Um abraço, até mais.